Como dividir e multiplicar com notação científica. É isso que você vai aprender na aula de hoje. Fica ligado. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e hoje a gente vai ver como multiplicar e dividir com notação científica. Eu vou deixar um vídeo com adição e subtração para outra situação, porque o principal mesmo nas questões de física é saber como multiplicar e dividir. Principalmente questões de dilatação térmica, por exemplo, mas isso você pode aplicar em qualquer situação. Então, sem enrolação, bora para frente. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, coloca aí Detona Física, você vai assistir essa aula, tenho certeza que você vai gostar e depois me dá uma forcinha aí, seguindo, deixando o like e bora para cima. Olha só. Vamos começar com multiplicação. Eu botei aqui 4 situações. Reparem o seguinte. Nessa primeira situação, os dois expoentes são positivos. E cada situação eu botei uma pequena mudança. Então, olha só. Como é que a gente multiplica isso aqui? 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 5 vezes 10 elevado a 5. A regra da multiplicação é a seguinte. Multiplique esses números aqui da frente. Repete a base 10, soma os expoentes. Repete a base 10, soma os expoentes. Então, como é que vai ficar? 3 vezes 5, 15. Repete a base 10 e soma os expoentes. 3 mais 5, 8. Então, dependendo da situação, você pode deixar assim. Ou, se quiser colocar na regrinha oficial de notação, 1,5, a gente volta uma casa. Se a gente voltar uma casa aqui, acrescenta um aqui, né? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 9. Esse é o resultado da primeira situação. Repete o 10, multiplica os expoentes. Ou melhor, soma os expoentes. Vamos lá, segunda situação. 2 vezes o 7, que dá 14. Repete a base 10 e soma os expoentes. Situação diferente agora, ó. Eu tenho na primeira situação, os dois eram positivos. Nessa segunda situação, eu tenho um expoente negativo e um expoente positivo. Então, nesse caso, quando a gente está fazendo essa soma com números de sinais opostos, qual é a regra? Subtrai e dá o sinal do maior. Então, 6 menos 2 vai ficar 4. Ou, colocando na regrinha de notação, a gente volta uma casa, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 5. Terceiro caso, multiplica os números da frente, 32, repete a base 10, soma os expoentes, 3 e menos 7. Mesma situação, um é positivo, um é negativo. Então, sinais opostos, subtrai e dá o sinal do maior. Nesse caso, o maior aqui é 7, né? Então ele é negativo, então vai ficar menos 4. Dependendo da situação, da questão, você finaliza aqui, ou, né, eu ando uma casa, 3,2. Quando a gente anda para a esquerda, adiciona, né, no expoente. Então 4 mais 1 vai ficar menos 3, né? Olha só como já está mudando um pouquinho as situações. E nesse último caso, 5 vezes 5, 25, repete o 10, soma os expoentes. Só que agora os dois são negativos, sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Então, menos 2 com menos 3, menos 5. Se a gente quiser botar na regrinha oficial, volta uma casa, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, olha só, eu botei dois expoentes positivos, um expoente positivo, um expoente negativo, e nesse último caso, dois expoentes negativos para mostrar qualquer situação que possa aparecer para vocês. O importante é que vocês lembrem, na multiplicação de notação científica, a gente vai repetir a base 10 e somar os expoentes, lembrando de ficar atento aos sinais, né, para fazer as regrinhas de sinais sem nenhum problema. E esses números aqui da frente, né, a gente só multiplica. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. E assim por diante. Ok? Qualquer dúvida,
Você volta, assiste de novo, ou pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos. A divisão muda só uma coisinha. Na multiplicação a gente multiplicava e somava os expoentes. Na divisão a gente vai dividir, só que vai subtrair os expoentes. Então olha só, como é que a gente vai resolver isso aqui? 4 vezes 10 elevado a 5 dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. A gente divide esses números aqui. 4 dividido por 2, 2. Repete a base 10. A base 10 a gente vai sempre repetir. E como a gente está fazendo uma divisão, agora a gente vai subtrair o de cima menos o de baixo. O primeiro menos o de baixo. 5 menos 2, 3. E acabou. Segunda situação. De novo, divide aqui. 6 dividido por 2, 3. Repete a base 10. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Só tem um detalhe agora. Eu vou até fazer essa conta separada aqui, ó. Vou pegar o expoente de cima menos, que é uma subtração, o expoente de baixo. Dessa forma, o 6 é como se ele tivesse ficado negativo. Uma coisa é 6 menos 2, que dá 4. Outra coisa é isso aqui, 2 menos 6, que vai dar menos 4. É muito comum o pessoal dividir certinho, repetir o 10, mas vacila só no sinal do expoente. Então, muito cuidado, presta bastante atenção nisso, tá bom? Outras situações aqui. Continuando, a gente vai dividir os dois primeiros. 4 dividido por 2, 2. Repete a base 10, subtrai os expoentes. Mas olha só, presta atenção que um desses expoentes é negativo. Sempre que um expoente é negativo, toma muito cuidado. Então, ó, eu vou reescrever aqui, ó, 5 menos, porque a gente tem que subtrair os expoentes. Então, 5 menos. Quem é o outro expoente? Menos 2. Presta atenção que esse primeiro menos é da subtração e esse segundo menos é o do 2, porque é negativo. Então vai rolar um jogo de sinais aqui, ó. Menos com menos vai virar mais. Então vai ficar 5 mais 2, expoente 7. Sempre que você tiver um expoente negativo, presta atenção que vai rolar esse lance de jogos de sinais. Vamos lá, situação de baixo. 6 dividido por 2, 3. Repete a base 10, expoente de cima, menos o expoente de baixo. Vou fazer até aqui do lado, ó. Menos 2, que é o de cima, menos, quem é o de baixo, 6. Nesse caso, menos 2 com menos 6, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 8. E para finalizar, 9 dividido por 3 vai dar 3. Repete a base 10, subtrai os expoentes. De novo, vamos fazer separado. Menos 5, menos 2. Então, ó, esse primeiro menos é o da subtração, que eu tenho que subtrair os expoentes. E esse segundo menos aqui é o do 2, porque ele já é negativo, ok? Aí fica como? Ó, menos com menos vira mais. Então vai ficar menos 5 mais 2. Repara que o sinal inverte, né? Na divisão, a dica é você perceber o seguinte: o sinal do expoente que está embaixo, ele vai sempre inverter. O menos 2 virou um mais 2, o 6 positivo virou um 6 negativo, o 2 negativo virou um 2 positivo. Então, ou você entende como utilizando as regras de sinais, ou você, já entendi, o expoente do denominador, que é o número de baixo, sempre vai ser invertido. Se era negativo, fica positivo. Se é positivo, vai ficar negativo. Então, menos 5 mais 2 vai dar menos 3. E assim eu finalizo essa aula. Se você aprendeu, se você gostou, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal, porque ajuda demais. Valeu, galera. Vamos detonar a física.